informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Tá difícil, né, cara? Essa coisa de pandemia, trabalhar é complicado. É o que dizem, mas tu não vai fazer a abertura normal pra mim poder dizer o meu clássico... Oi, gente... Ah, desculpe. Oi, gente. Não, agora eu já gastei. Já foi? É, agora eu já falei. Ah, mas tá difícil ou não tá? Ó, guria. Pior que tá, né? Tá. Mas eu aprendi que sempre pode ser pior, então eu não brinco mais com o destino. Eu não... Eu penso, tudo bem, ainda bem que não tá pior do que poderia ser, mesmo que eu não consiga imaginar como poderia ser pior. Justo. E assim, sendo sincero contigo, já aproveitando pra ser sincero com quem tá nos ouvindo também, eu não tô 100% hoje, mano. Então já peço desculpas. Ah, guria, quem é que tá 100%? Quem é que teve que é 100% alguma vez na vida? O que é isso, né? Eu acho que o meu 100% deve ser uns 60%. Quando eu chego perto de 60, eu já fico, nossa, tô benzão hoje. Hoje eu tô... Coitado do cara. Bom, pra quem não sabe, esse aqui é um programa chamado Informe Semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, onde a gente se informa e te informa lendo um artigo da Wikipédia toda semana aqui na Rádio Armazém, às 9 horas da noite. Normalmente é ao vivo, mas em função da Covid-19, a gente tá fazendo gravado. Também, claro, no feed de podcast aí pra quem ouve a gente dessa maneira. A ideia do programa é que a gente se divirta. Mas também a gente não tá se cobrando isso muito nos últimos tempos. Tá porque, difícil se divertir. Assim, se divertir, talvez é uma palavra que tenha ficado no passado. A gente tenta terminar o programa vivo ainda. A gente mantém assim a gente tenta manter um mínimozinho de qualidade, né? E faz o programa e lê o artigo da Wikipédia. Disso ninguém pode reclamar. É isso, a gente tá fazendo. A proposta inicial não tá embora. E aí a gente tenta se divertir, e se quem tá nos ouvindo se divertir também, aí tamo feliz. Além disso, no final, a gente também tenta aconselhar alguém que escreveu pra gente, e você pode escrever pra gente, só procurar o nosso Curious Cat. Gosto de lembrar que já ajudamos milhares de pessoas. Nossa, sem falar nas pessoas que essas pessoas ajudaram. Ou seja... É uma corrente do bem aqui. E acho que é curioscat.me/Tibico Altair. É Tibico Altair lá, o nosso Curious Cat, o nosso Twitter também. Então procura a gente lá e se diverte. A gente começa o programa com uma charadinha. Se você viu o título do episódio de hoje, você já sabe. Belchior. Não é Belchior. Tu leu aqui na tela, tá telando. A gente começa o programa com uma charadinha. Quem tá ouvindo na Rádio Armazém aproveita pra tentar responder junto com a Emanuele. Quem não tá ouvindo já viu o título do programa. Mas vamos lá. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo. Tu palpitou Belchior, mas tu vai ter chance de palpitar outra coisa. Deixa de dizer, eu diria... Mau cheiro? Bom palpite, mas não é isso. Mau cheiro tu sente, pô. Então, mas é que você não sente e não vê, mas eu vou ter que te dizer, entendeu? Porque, nossa, que excelente palpite. Não, mas essa dica é principalmente, pra não deixar tu ficar dando palpites errados, essa dica é principalmente você não sente nem vê. A segunda parte é só pra respeitar o Belchior mesmo. Você precisa dela todo dia. Serotonina? Tu não precisa dela todo dia. Eu passo vários dias sem. Eu ia dizer, porque eu não sinto e nem vejo faz muito tempo, mas... Não é serotonina. Mas bom palpite também. Agora o último palpite é: a não ser que seja na sua cabeça, saindo de casa de manhã num dia frio. Nesse caso, é um saco. Tu não precisa dela. Tu precisa dela todo dia. A não ser que seja na sua cabeça, saindo de casa de manhã num dia frio. Nesse caso, é um saco. Saliva? Não. Quase. Vou te deixar palpitar de novo, mais uma vez só. A não ser que seja na sua cabeça, tá? Na sua cabeça. Tem a ver com saliva. Casa. Tu precisa dela todo dia. Só que se for na tua cabeça, saindo de casa de manhã num dia frio, vai ser ruim. Não vai, ser bom, entendeu? Mas tu precisa dela. Essas dicas estão uma porcaria. Mas tu não essas sente nem dicas ver. estão combinando com esse programa. É água.
Meu Deus, eu não conseguiria pensar em um jeito pior pra dar essas dicas. Por quê? Tu tem um talento, Maurício, tu tem um talento. Eu sou um péssimo redator de dicas, né? Exatamente. Nossa, inclusive, essa foi uma Devia investir nisso. Essa foi uma sugestão de pauta sugerida pelo nosso amigo Nicolas. Tinha lá que no ser. Twitter, o @NicolasLimbC. O famoso motorista que dirige em alta velocidade jogando Pokémon. Isso. Sim, e que a gente costuma colocar políticos pra ler os tweets dele, né? É. Perfeito. Ah, falando em Twitter, sabia que a Gretchen nos respondeu no Twitter de novo essa semana? A Gretchen é a nossa... Ela tá com nós. Ela tá com nós, ela postou uma foto, vou até procurar aqui pra gente ver. Ela postou uma foto, a Gretchen postou uma foto, tipo, dela no meio de uns matos, umas palmeiras, umas coisas assim, com um prédio no fundo. Aí ela tá com um modelito branco e um tênis marronzinho, assim, de caminhada, sei lá. E óculos escuros. E aí ela escreveu assim, inclusive tem uma fonte, que loucura. Uma fonte d'água. Tá de que é o que isso aí, Maurício? Oi, meus amores, curtindo meu sábado. E vocês, como estão? Aí a gente foi lá no nosso Twitter, @tibicoaltair, e respondeu assim pra ela: vai pra casa, chuchu, ou bota uma máscara, pelo menos. Só que o problema é que é complicado, que o Twitter é essa coisa de rede pública, né? Aí ela foi lá e nos respondeu: mas vocês são um bocão, eu estou na portaria do prédio. Af, preguiça desse povo. É porque ela deve ter achado que era irônico o chuchu. Ela talvez não tenha entendido Ela que deve é ter tipo... achado que eu não queria dar. Não, minha rainha, nós só queremos te proteger. Tá só até um chuchu mesmo. Aí a gente respondeu pra ela: assim tudo bem, é muito, muito importante pra pegar vitamina D. Saúde e proteção pra você, Gretchen, te amamos. É verdade. Grande dia. E só nesse meio termo, tipo, sei lá, umas 4 ou 5 pessoas que seguem a Gretchen começaram a nos seguir também. Tá crescendo esse podcast. É isso aí. Daqui a pouco podemos ver se aceitamos o pedido da Gretchen pra passar pelo nosso programa. Pra fazer uma participação. Ela vive insistindo nisso, mas eu não sei se ficaria bom. Basicamente, a gente tem até agora três fãs, que são os nossos amigos, os fãs de Charlie Brown Jr. e os fãs da Gretchen. Por enquanto é isso. Se você não é nosso amigo, talvez você seja fã de um desses dois. Cuidado, hein? Bom, vamos lá. Falar sobre água hoje então, mano. Por favor. O artigo é gigantesco. Eu decidi que a gente pode se ater na parte sobre escassez e depois sobre aspectos culturais. Mas primeiro eu vou ler o primeiro parágrafo dele, tá? Um clássico. Água, cuja fórmula é H2O, é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É abundante no universo. Que merda. É abundante no universo. Como assim, cara? No universo, eu acho que não... Eu não... Tipo, em não, comparação com outras coisas, eu não acho que é tão abundante assim. Essa não é uma pira que a gente... não, é que a pira é você tem água em estado líquido no universo. Essa é a pira. Não, mas eu acho que ainda assim... Porque a água tem o problema da água é que ela tem uma janela muito pequena de estado líquido. É só do 0 aos 100 graus, né? Então, tipo assim, em Marte não, porque eu não sei de Marte. Mas, tipo, sei lá, tem vários planetas que tem ela congelada e deve ter vários que tem ela gasosa. Mas líquida que é a questão do universo, entendeu? Tô errado? Não, tu acabou de explicar uma coisa bem... Aqui é o programa que a gente leu em Eu acho que tu tá subestimando a audiência, Maurício. Desculpa, é que eu não entendi por que diz aqui que é abundante no universo, mas tudo bem. Isso aí é o que pede, a pessoa gosta... Quando tu fala universo, assim, quando tu fala planeta, mas universo dá uma... Tipo, a pessoa tem essa liberdade poética, Entendi. entendeu? Enciclopédias têm liberdade poética, né? É verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Universo, entende? Tipo, quando as pessoas falam de universo, elas... quase nunca estão falando do universo de fato, porque a definição de universo, tipo, fisicamente já é bem problemática. Ninguém sairia usando... Se conhecesse essa discussão de verdade, ninguém sairia usando isso assim à torta direita. Tá certo. Não que eu conheça, mas eu admito que faço um uso completamente irresponsável e não comprometido com a realidade. Bom, seja lá o que a Wikipédia pretende por universo, tecnicamente é abundante água lá, nesse lugar. Inclusive na Terra, onde cobre grandes partes da sua superfície e é o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. As temperaturas do planeta permitem a ocorrência da água em seus 3 estados físicos principais. A água líquida, que em pequenas quantidades parece incolor, mas manifesta sua coloração azulada em grandes volumes, constitui os oceanos, rios e lagos, que cobrem quase 3/4 da superfície do planeta.
Nas regiões polares, concentram-se as massas de gelo e vapor constitui parte da atmosfera terrestre. Mais especificamente, a água líquida tem duas fases, líquida com grandes diferenças de estrutura e densidade. Legal. A água líquida tem duas fases líquida, com grandes diferenças de estrutura e densidade. Que loucura, né, cara? Onde que diz sobre isso? Não diz sobre isso aqui. A Wikipédia até falhou, não me trouxe esse detalhe aqui. Talvez seja nas propriedades físicas e químicas. Pode ser, cadê? Ai, meu Deus. Quem é que tá acompanhando? Aqui, propriedades físicas e químicas. Agora eu fiquei... tem um artigo inteiro só sobre propriedades físicas e químicas da água. Incolor, insípido, formas da água, densidade da água, pressões, ponto triplo, efeito Mipemba. Gelo quente. Gelo quente. O que é gelo quente? Famoso gelo quente. Eu vou ler. Eu não quero nem saber mais aquelas duas formas do líquido, eu só quero saber o que é gelo quente. O que é líquido e água quando você tem gelo quente? Exatamente. Gelo quente. Nunca mais tomo água na minha vida. Só gelo quente. Gelo quente é o nome dado a outro fenômeno surpreendente no qual... eu gostei da valoração, né? O fenômeno é surpreendente. A Wikipédia... agora... tu não tá surpreso. Eu tô. É. No qual a água, a temperatura ambiente, pode ser transformada em gelo, que permanece a temperatura ambiente pela aplicação de um campo elétrico da ordem de 10⁶, acho que é volts por metro. Não sei se é volts por metro que mede o campo elétrico. É volts por metro. O efeito de tais campos elétricos foi sugerido como explicação para a formação de nuvens. Para que se forme gelo de nuvem ao redor de uma partícula de argila, é necessária uma temperatura de menos 10 graus, mas o resfriamento subsequente requer uma temperatura de apenas menos 5 graus, o que sugere alguma forma de alteração estrutural. Aqui, viagem, tu consegue ter gelo, mesmo sem esfriar a água, só, tipo, dando choque nela. Basicamente é isso, dando choque não, tá, um campo elétrico. Ok. Deve ser... Não podia me importar menos. Deve ter a ver com aquela aspira de alinhar as moléculas, essas coisas assim. Tu não se importa com isso, com o gelo seco? É uma forma da gente entender o que significa nuvem. Não, vou continuar tomando água mesmo. Claro que tu vai continuar tomando água, é o que eu espero, né? O ideal é que, inclusive... Desistir do projeto hidrate-se com gelo quente. Não funciona muito bem, né? Precisa ficar dando choque na garganta, é horrível. Não. Tá, mas e aí? Tu tá tomando 2 litros de água por dia? Você que tá nos ouvindo e tu, Emanuele? Conta pra nós. Guria, eu não, né? O meu projeto Pedra no Rim aí vai com tudo, de vento em polpa. Comendo sempre muito sal e o mínimo de água possível pra sobreviver a cada dia. Que é pra sobreviver até chegar a ter uma pedra no rim, claro. Porque depois a sobrevivência é secundária, porque já chegou o teu objetivo, né? Não, capaz, tenho tentado, gente. Nossa, a gente cuida muito da saúde de quem nos ouve, né, cara? É verdade. A gente tá ajudando você a ficar em casa, produzindo um conteúdo de qualidade divertido pra você ouvir aqui na Rádio Armazém. A gente também te explica o que é... por que é importante tomar água. Coisas da vida, do mundo e tudo mais. Nossa, parabéns, toma água. Se você não tomou 2 litros de água hoje ainda, nem sei se precisa tomar 2 litros, porque isso é que nem ovo, né? Tipo, uma hora faz bem, outra hora faz mal. Toma também. Toma, mal não vai fazer. Mal não faz. Toma aí a sua água. Se você começar agora, eu acho que até o final do programa tu já tomou uma garrafinha. Uns 400, 500 ml. Vamos lançar esse desafio aí. Pra hidratação, pra quem tá nos ouvindo. Porque não adianta ficar fazendo os skincare, passando creme na cara e não tomar água. Não adianta. É verdade. Pulei a parte sobre escassez, porque na verdade ela não é tão interessante. Vamos ler sobre os aspectos culturais. Quem se importa com água escassez de água no mundo? Quem se importa que a gente dá descarga no vaso com água potável, mas, tipo, milhões de pessoas não têm acesso à água potável? Quem se importa com isso? Não, então, eu ia ler a parte sobre escassez porque a gente tava enfrentando uma seca muito grande aqui na região sul, né? E andou chovendo esses dias, o que foi uma coisa muito legal. Ou seja, se resolver o problema pra nós, não tem problema. Se choveu, dane-se, não me importa mais com escassez. Não, falando sério. É porque tem algumas coisas bem interessantes, tipo o Mar de Aral. Tu já ouviu falar no Mar de Aral, Manu? Não. O Mar de Aral, deixa eu abrir aqui o artigo. Isso é sobre escassez, eu vou ler isso sobre escassez então, que é bem curioso. Até pra gente pensar aqui no nosso aquífero Guarani. O Mar de Aral é um lago de água salgada localizado na Ásia Central, entre as províncias de Aktobe e Kizilorda e a região autônoma uzbek de Karapal. Nossa, como é que fala isso? Caracal, Paquistão.
O nome, em português Mar das Ilhas, refere-se à quantidade grande de ilhas presentes em seu leito, mais de 1.500. Esse foi o quarto maior lago do mundo. Esse já foi o quarto maior lago do mundo, com 68 mil km² de superfície e 1.100 km³ de volume de água, mas tem encolhido gradualmente desde os anos 1960 após projetos de irrigação soviéticos terem desviado os rios que o alimentam. Em 2007, já havia se reduzido a apenas 10% do seu tamanho original, e em 2010 estava dividido em 3 porções ainda menores em um avançado processo de desertificação. Eu odeio ter que dizer isso, mas vacilou a União Soviética. Não, mas até é um exagero, assim, falar União Soviética, por causa que aqui diz assim, ó, desde os anos 60 tem os projetos. Aí tu olha aqui na foto, tem a foto dele em 89. 89, como a gente sabe, já é a abertura da União Soviética, né? Saudades. E ainda tá ótimo, o Mar de Aral em 89 ainda tá ótimo. Achei tendencioso esse artigo. Saudades da União Soviética, achei tendencioso. Porque claramente foi entre 89 e 2008 que ficou mais escasso a água no Mar de Aral. Essa vai ser a capa do artigo do podcast de hoje. Vamos falar dos aspectos culturais da água, Manu? Por favor. Por ser essencial para o modo de vida da humanidade, a água está intimamente presente em todas as culturas dos mais diversos povos da Terra. De fato, sua presença em aspectos políticos, socioeconômicos e na realidade diária das pessoas a faz inseparável da vida humana, o que se reflete nas manifestações sociais e artísticas. A diversidade cultural refere-se à variedade de culturas presentes em uma dada região e por todo o mundo, sendo um componente importante nos aspectos intelectuais, sociais, econômicos e morais de um povo. As atividades culturais de um grupo relacionam-se com a interação e conhecimento do ambiente natural ao redor, no qual a água tem um papel determinante. Adorei que esse primeiro parágrafo basicamente resumiu o que é cultura, só pra poder discutir os aspectos culturais da água, né? Tipo, claramente a pessoa se importa com a redação. Isso aqui eu achei bom. Podia ser só um hiperlink? Podia falar. Mas... Podia ser a parte culturais da palavra aspectos, podia estar salientada e já podia pular pro próximo parágrafo. Virtualmente todas as civilizações se desenvolveram em torno da água, desde assentamentos primitivos no litoral ou próximos a corpos d'água até modernas cidades que foram fundadas na confluência de rios. As grandes civilizações da história surgiram ao longo de vários dos principais rios que lhes forneciam água para consumo, produção de alimentos e propiciava seu progresso. Através dos tempos, esta dependência se refletiu também na poesia, na música e na religião, onde assumia diversas interpretações e representava emoções humanas, figuras mitológicas, divindades ou mesmo realidades cotidianas. Em diversas crenças, a água esteve ligada à criação da vida, o que de fato foi comprovado pela ciência posteriormente. Nossa, Tales de Mileto, fala. Nada, só... O que eu vou te dizer, né, Guia? Tales de Mileto, um filósofo grego, acreditava que a arqué, a origem, o princípio de todas as coisas, seria a água. Um século depois, Heráclito viu na água o princípio do panta rei. Tudo flui. Cara, eu acho meio, assim, interessante essa ideia de que a vida água vem da água e tal, né? E tipo, claro que a vida não vem só da água, pelo menos não a nossa vida individual enquanto ser orgânico, o espécime, né? Ela vem também de outros tipos de nutrientes, tipo, da comida que a gente come e tal. Mas essa ideia de, tipo, ver a água como fonte de vida, eu acho que tem muito a ver com ver a seca como fonte de morte, ver, tipo, as plantas morrerem no período de seca e coisa assim. Sabe? O que eu mais gosto na água são as pontes de hidrogênio. Isso é o mais legal da água. É o que eu mais gosto. E isso cultura nenhuma previu. Qual foi a cultura antiga que morava perto do rio, que conseguia calcular as cheias do Nilo, mas não sabia nada sobre ponte de hidrogênio? Mas eu imagino que várias culturas devem ter percebido coisas sobre a tensão superficial da água e imaginado que isso tinha a ver com a composição dela e tananã, tipo... Quem sou eu pra subjugar outras culturas que eu não conheço por causa das aulas de história e sociologia eurocentristas que a gente tem? Tá certo. Eu gosto muito dessa ideia de rios como assentamento originário das cidades e da civilização e coisas assim. Eu acho isso bem bonito. Acho isso bem poético, assim. Porque, queira ou não queira, o rio é uma figura interessante, bonita, tipo... Melhor... Eu achei bom. Achei legal. Não gostou? Não vi nada de incrível nisso. Eu penso formas de vida alienígena, por exemplo, onde no planeta que essa forma se desenvolveu não existe rio, existe só lago, por exemplo, saca?
Que diferente que seria uma noção deles de, tipo, fluidez, sabe? Mas eu acho que mesmo que eles tivessem rios igual a gente, só ter, tipo, toda uma história diferente, eles já iam entender rios de um jeito muito diferente da gente. Bom, eventualmente veio a globalização e acabou com todo esse romance sobre a água. Porque, continuando a leitura, após a Revolução Industrial e com o avanço da globalização, a humanidade como nunca passou a utilizar os recursos hídricos terrestres como vetor para o desenvolvimento econômico. Contudo, a exploração atingiu tal ponto que prejudicou severamente os rios, lagos e oceanos e toda a biodiversidade que deles dependem. A quantidade de água doce no planeta é suficiente para atender às necessidades humanas, desde que seja utilizada de forma sustentável. Diante da necessidade, surgem com maior frequência iniciativas de conscientização do valor da água e da importância de sua conservação, como nas atividades realizadas no Dia Mundial da Água, que demonstram a gradual mudança de mentalidade coletiva no sentido de que é necessário o uso racional dos recursos hídricos terrestres. A percepção do público sobre os rios em geral vem mudando continuamente, de forma que passam a ser vistos como corredores ecológicos e culturais que precisam ser conservados, sobretudo no ambiente urbano. Desta forma, o século presente promete uma nova revolução no modo como a humanidade faz uso dos recursos hídricos globais. Ou seja, a água foi um vetor para o capitalismo, que é justamente a pior doença que a humanidade sofre no momento. Ou seja, para acabar com isso, tem que acabar com a água. Perfeito. O dia que acabar a água, vai acabar o capitalismo, né? Me parece uma boa solução. E importante deixar registrado, isso que tá dito aqui nesse parágrafo não tem nada a ver com tomar banho mais curto. Tem a ver com... aqui, ó, se alguém me disser pra tomar banho curto, pode fechar esse programa e desligar isso aqui. Que faz tempo que eu não mando ninguém sair desse programa, então se você faz essas coisas de poupar água pro agronegócio gastar, pode fechar aí. Vamos ver, vamos aproveitando para listar aqui, fazendo o serviço. Quem são os grandes lixo, poluidores e gastadores de água? A Dona Maria, que toma banho de 20 minutos. Com certeza ela. O fazendeiro monocultor, que planta soja para alimentar gado. Lembrando que as coisas com pegada hídrica maior do que tem do nosso consumo cotidiano é carne. Então, tipo, pare de comer carne para ajudar com... Faça o que você quiser, mas não venha de chorumelas no meu banho enquanto tá passando a mão na cabeça do grande produtor de gado aí. Perfeito. Mineração também, porque eles usam muita água para processar os minérios e tal, e coisas assim. Então, né, o banho da Dona Maria fica lá em 100º lugar. Um banho da Dona Maria não vale uma colher desse teu bife aí. Tá? E tu não pensa assim, vou comer uma colher a menos do meu bife por causa d'água. Tu não pensa isso. E aí? Não, às vezes as pessoas pensam também. Mas... Algumas pensam, é verdade. Parabéns se você pensa. É que a questão não é tua, nem da Dona Maria, nem minha. Perfeito. É uma questão de todos nós. Não significa que a gente não deva se importar com isso também. Né? A gente vive numa sociedade, eu sou louca, mas não é esse ponto. A gente vive numa sociedade, mano. Dada sua importância para a manutenção da vida na Terra, a água adquiriu ao longo dos tempos significados geralmente relacionados ao nascimento. Não, capaz, fui psicofóbica aqui. Repensei o que eu falei. O que eu queria dizer é que eu posso até ser irresponsável às vezes, mas não é esse ponto. Loucura não tem nada a ver com não se comprometer com o coletivo ou coisas assim. Eu não sei por que eu ri tão alto. Tu realmente foi. Enfim, queria retirar o que disse e colocar o que eu disse agora. Tá, perfeito. E por falar em psicofóbico, queria lembrar dos nossos queridos amigos do Freud Explica. Achei que não são psicofóbicos, obviamente, que discutem, né, coisas da mente e da psique das pessoas todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Acertou. Significados geralmente relacionados ao nascimento, cura, pureza e renovação em diversas religiões e culturas por todo o mundo. Para os hindus, as águas do rio Ganges são de fundamental importância, já que são fonte de purificação, sendo utilizado em diversos rituais religiosos e atrai milhões de peregrinos que se banham em suas águas. Nos desertos do Oriente Médio... Eita, que coisa horrível! E mesmo esses milhões de peregrinos continuam sendo igual a Dona Maria, não são? Nos desertos do Oriente Médio, onde nasceram o judaísmo, o cristianismo e o islã, a escassez da água faz com que surjam atribuições ainda mais importantes sobre seus significados.
os judeus realizam o mikvah, uma imersão em água para purificação em diversas ocasiões religiosas. Ah, isso é aquela coisa de pegar a criança e eles mergulham assim meio violentamente, assim, a criança? Não é isso? Tu não já viu o vídeo disso? Pois é, não... Então, é que eu não sei se eu colocaria nesses termos que tu colocou, assim, okay. Sabe? Os judeus que mergulham violentamente a criança. Eu não sei se esse é o termo que eu usaria. Ok, beleza. Vamos lá. Mikvah é o nome dado à imersão ritual em água utilizado no judaísmo. Geralmente é utilizado para a purificação da mulher após a menstruação e o nascimento de um filho. E também é requerido aos que se convertem ao judaísmo. A imersão no mikvé é também praticada pelos homens antes do Yom Kippur e em algumas comunidades assume-se como um ritual semanal antes do Shabbat. Tá, é uma água benta. É uma espécie de ritual que envolve ficar submerso na água. Eu acho que outras práticas religiosas têm isso também, porque eu já vi o Bolsonaro sendo mergulhado em águas. Isso é uma pira, eu acho que os evangélicos têm uma pira desse banhar no rio, assim. Mas o mikvah... É curioso, né? Isso é presente em várias culturas mesmo, o negócio de se banhar e tal. De água, sim. Mas o mikvah, pelo que eu tô vendo aqui no Google Imagens, a galera faz numas piscinas que parece um zofurô. Tipo, tem uma escadinha com um corrimãozinho, uma piscina tipo quadrada, uma escadinha com um corrimãozinho. Mas também, imagina, olha, ele tem uns velhinhos, eu acho que deve ser um rabino ou algum outro tipo de sacerdote. Ele é um velhinho, entendeu? Tu quer o que ele deu um biquinho na piscina? Não, pô, é que no Rio tem esse aspecto mais natural, né? Esse ofurô quadrado que chega a ser engraçado. Nossa, tem uns bem antigos, bem interessantes, na verdade, nas imagens do Google Imagens. Mas é basicamente um ofurozinho. E aí alguém deve benzer essa água e a gente vai lá e se banha nela. A gente não, né? Os judeus que fazem o mikvah. No catolicismo, a água adquire significados sagrados, ao ser utilizada para purificação tanto no ato do batismo, quanto ao ser aspergida pelo sacerdote para purificação. O que é aspergida? A Wikipédia não me diz, eu vou ter que ver no dicionário. Verbo transitivo direto e pronominal. Borrifar, molhar superficialmente algo. Fiquei pensando agora se na religião do skincare o sacerdote ou sacerdotisa espirra água termal nas pessoas, assim. É meio isso. Se o padre tiver botado água termal no lugar da água benta dele... Eu não julgo. Perfeito. Porque nada impede a pessoa de ser fiel e ter uma pele bonita e hidratada. E ainda vão dizer que é Jesus, na verdade é Bolsonaro, água... por exemplo, com certeza não é dessa religião. Não, deve ser. E em vez de hóstia, é passar protetor solar. Eu não entendi? Ah, em vez de comer a hóstia, tu passa o protetor. Os católicos comem uma coisinha assim, que é tipo uma bolinha redonda no... Uma bolachinha? Tipo uma bolachinha assim. Para os islâmicos, a água é sagrada, fonte de todas as coisas viventes criadas por Alá. Desta forma, em diversos rituais adquire também o significado de pureza, devendo ser respeitada e utilizada somente para o uso necessário de acordo com propósitos benéficos. Como assim? Em diversos rituais... Ah, tá. Quando a água é preparada para o ritual, ela tem que ser respeitada e utilizada só para isso, né? Porque eu não vou, respeitar a água na hora de, sei lá, lavar a calçada. Então, mas eu acho que talvez tenha a ver com isso, um uso consciente da água do tipo, essa é uma coisa muito preciosa, eu não vou, desperdiçar isso lavando cocô de gado que fica preso num pavilhão enorme pra ser alimentado mais rápido e matar depois. Por exemplo, isso é inadequado pra essa religião. Perfeito. Pra nós, aparentemente, não tem problema nenhum. O que tem problema é a Dona Maria no banho. Sim, porque o bom é quanto mais a gente enganar sobre a situação, a gente mais ganha, mais lucra, né? Tá certo. A Wikipédia diz assim: devendo ser respeitada e utilizada somente para uso necessário e de acordo com propósitos benéficos. E é verdade, isso é interessante, porque é necessário, né? É necessário usar água para isso. Lavar calçada, por exemplo, pode ser necessário em vários momentos. Diferente, por exemplo, de lavar cocô de gado. E de acordo com propósitos benéficos, diferente, por exemplo, de usar pra... Mas também lavar calçada assim, né, minha gente? Vai jogar uma partidinha de LOL. Quem é que lava uma calçada? Às vezes precisa, às vezes a calçada tá se tá muito horrível, varre, mas daí lavar a calçada, qual é o próximo passo? Passar cera e ilustrar? Ok. Na Bíblia, diversas passagens relacionam a água e atribuem-na a diversos sentidos. No Antigo Testamento, uma das mais notáveis passagens refere-se ao grande dilúvio mandado por Deus para eliminar a maldade que havia dominado a humanidade, exceto a Noé e a sua família.
Deus ordenou que ele construísse uma arca para salvar a si e aos seus, bem como várias espécies de animais domésticos e selvagens. Posteriormente, as águas retrocederam e Deus criou um arco-íris como sinal de reconciliação entre o céu e a terra. Nossa, que interessante. Eu não vou comentar sobre isso, já recebi muitos processos dos cristãos nos últimos dias, o departamento jurídico já chiou comigo. E é uma vibe bem de... Não, é mentira, não recebi nenhum processo. Isso não é um incentivo pra que eu receba. É uma vibe bem de água com purificação, né? Eu não tinha notado isso. Eu achava que o dilúvio era uma grande maldade. O dilúvio é uma grande maldade. Né? O dilúvio é um genocídio. Eu acho que afogar, tipo, todo o resto da humanidade e centenas de milhares de animais e também toda a flora, porque, bom, se as árvores e as coisas ficam embaixo d'água, eu tenho um segredo pra contar, elas vão morrer. Nunca tinha pensado nisso. É um pouco cruel. Nunca tinha pensado nisso. Noé levou semente com ele, será? Acho que não. Guria, não levou, porque não aconteceu, né? Na historinha, né? Desculpa, assim, ter que chegar e dizer isso, mas... No Novo Testamento, Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, o mesmo rio em que anteriormente foi dado por Deus aos israelitas na Terra Prometida. Ao longo da vida de Jesus, em várias ocasiões, a água esteve diretamente presente, como quando andou sobre as águas do Mar da Galileia ou nas bodas de Caná, ao transformar água em vinho. Caná, não é Canaã. Bom, tá Caná aqui, deve ser Pois português. Esse é um uso válido da água, transformar em vinho. Claro. É interessante porque uso necessário de acordo com propósitos benéficos. Isso é muito curioso, cara, porque eu acho que no islamismo o álcool é um treco assim, sei lá, é muito incomum consumir. Eu não sei se é normativo não consumir álcool, mas eu sei que é muito incomum consumir álcool. Durante o Ramadã, por exemplo, nossa, é absolutamente proibidíssimo, pelo que eu ouvi falar. Eu posso estar enganado. Ou eu tô confundindo. Não sei. Ou eu tô confundindo. Mas, por exemplo, os nossos padres bebem vinho demais, assim, é característico é característico da cultura católica, especialmente, sei lá, italiana, sabe? Tipo, vaticanesca, assim, o vinho e coisas assim, sabe? Também eu acho bem legal isso. Só tando bêbado, né? E assim, esse Rio Jordão aí, que é a pira que os evangélicos têm com o rio. Eu não sei se é só com esse rio ou se é qualquer rio, porque eu não sei qual rio que é aquele que eles tomam banho. Mas talvez seja qualquer um. Rio, não. Vinho de... Não. Rio, talvez eu tenha tomado vinho? Talvez. Rio de vinho ninguém faz, né? Transformar um copinho, uma garrafinha, até isso aí já fizeram várias vezes, mas o rio inteiro que é bom, não resolveram. Tá louco. Imagina a quantidade de peixe morto, que horrível. Fiquei com dó agora. Ou peixe de vinho. Ia ser um tipo diferente de peixe. Que o cara, ao invés de comer beberia. Ia beber o peixe. Tipo aqueles saquinhos de suco que são gelatinosos. Ou então... de plástico, eu assim. não, né? Porque eu não como carne, então eu vou deixar o peixe lá. Mas eu acho que seria uma coisa tipo aquelas gelatina alcoólica, assim, são no copinho, perfeito, sabe? Perfeito. Tu toma elas, ou aqueles ursinhos de gelatina alcoolizados. Sim. Isso é um rolê muito errado, pelo amor de Deus, porque isso parece muito que vai acontecer algum acidente e uma criança vai comer, né? Isso é vacilo demais. A água, esportes e lazer. A água, há tempos, tem sido associada a atividades recreativas, como fonte de alívio e de relaxamento, e tem sido cada vez mais procuradas como uma forma de turismo. Desta forma, destinos turísticos comuns incluem o litoral, principalmente praias, rios, lagos e fontes de águas termais, ou mesmo piscinas e parques aquáticos. Eu gosto dessas coisas. Tá me dando gatilho. Tá me dando gatilho nessa quarentena, essa frase aqui. Mas sabe uma coisa que eu acho legal na água, além das pontes de hidrogênio, mas que na verdade tem um pouco a ver com as pontes de hidrogênio. Que o cara flutua. É verdade. E, tipo, isso é uma coisa muito impressionante, porque é quase como voar. Só que... Porque, de certa forma, tu consegue, tipo, te equilibrar em cima de uma coisa sem tocar no chão. Que, de certa forma, é o que os pássaros fazem. Isso que eu ia perguntar. O peixe é tipo um pássaro do mar. O peixe, tipo, voa na água. Talvez. Tipo, o que o peixe faz na água é muito parecido com o que o pássaro faz no ar. Então, quando o peixe salta pra fora d'água, seria como se um pássaro saltasse pro espaço e voltasse? Seria. Sim, seria porque o próximo nível é o espaço, né? Eu devia estudar biologia e astronomia juntos, porque... Tá louco? Só aqui já tá tirando várias. Eurecas o tempo todo.
São diversas as modalidades de esportes aquáticos, desde os que exigem poucos recursos como natação ou surf, até os que exigem equipamentos mais sofisticados como barcos e motos aquáticas, além da prática de mergulho. O quê? O quê? Não consigo ler isso sem pensar no... E as motos são como os carros, que são como os barcos e os pedestres. E os pedestres e jet skis. Eles refizeram essa propaganda, tu viu? A dos milico também. Duas propagandas que, tipo, sei lá, a gente passou a nossa infância e adolescência inteira vendo. Tipo, é horrível porque as crianças de hoje em dia não vão saber que os barcos são como os jet skis. Jet skis, sim. Não, e essa propaganda a gente viu muito dela, e aquela propaganda dos militares também, que é uma música, assim, eles, tipo... aliste-se no exército, e eles puxando corda e correndo e pulando e coisa assim. É uma propaganda que era muito clássica. Eles fizeram ela lá nos anos 2000 e ela rodou até, sei lá, no passado, assim. Aquela propaganda era um patrimônio cultural desse país, não a dos milicos, ninguém se importa, mas a dos barcos, jet skis e bicicletas e pessoas. Então, a dos milicos é, de certa forma, um patrimônio cultural, mas não do bem, do mal, porque dava gatilho, eu ficava nervoso. Tipo, a cada aniversário meu mais perto de fazer 18 anos, aquela propaganda tinha um caráter ainda mais tenebroso, e eventualmente no ano que eu fiz 18 anos, aquela propaganda foi bem tenebrosa. Essa é uma das poucas coisas que eu olho pros homens e penso, caralho, porque eu fico pensando, deve ser horrível tu nascer vivendo uma vida... Não, é que as mulheres passam por isso o tempo todo, né? Mas enfim, tipo, tu saber que por lei tu vai ser obrigada a fazer uma coisa que vai tomar um ano da tua vida e tu absolutamente não quer. Tu talvez, pode crer. O que parece bastante com gravidez, né? Que a gente obriga as mulheres a ficarem mesmo que elas não queiram. Falando assim, tipo, tu acabou de falar em termos óbvios e simples, o que expõe o quão ridículo é isso, que realmente é ridículo. Felizmente eles têm selecionado muito pouca gente, mas... Ai, desculpa, gente, não queria bater a bad agora, finalizando o programa aí, bater a bad e lembrando como a gente não tem qualquer poder ou escolha sobre o nosso próprio corpo. Seguindo. Destaca-se... Quem consegue seguir depois de um momento desse? Vamos desligar aí, desliga o programa. Não, Vamos deitar na cama e chorar um pouco. Boa noite, né? Não, vamos fechar os 50 minutinhos. O resto do programa é a gente choramingando. Destaca-se ainda como atividade recreativa a pesca esportiva. Falou em pesca, falou em moto aquática, eu lembrei do Bolsonaro, tu falou esse negócio porque o Bolsonaro pesca em área, tipo, o Bolsonaro reservada. Faz tudo que tem que fazer de errado, ele faz, velho, né? Que louco não passa lixo, protetor cara. solar, pesca em área, tipo, de reserva, pesca, que já... Até pesca minerar, esse garimpo, nossa. Minero, o cara é muito lixo. O lado bom é que provavelmente o Bolsonaro não vai durar muito tempo, cara. Porque ele com certeza deve ter metais pesados no corpo, mercúrio, chumbo, câncer de pele, pegando do sol sem protetor solar, essas coisas assim. Então, o lado bom não, né? Que é triste a pessoa morrer mesmo que seja o Bolsonaro, tipo... Nossa, olha que coisa... Mas, como a gente é fudido nesse Brasil com essa situação do Bolsonaro, né, cara? Porque ele faz garimpo, que é uma parada tosca, que gasta água pra cacete, saca? Gastar água não. Cara, Deus que me perdoe falar... Não vou falar isso porque tem eu acho... de garimpo que pode gastar água. Não, eu ia falar isso, mas eu fiquei pensando no departamento jurídico da rádio. Não sei se eu posso falar isso não. Não, sobre o Bolsonaro pode. Não, é que assim... Bolsonaro é figura pública. Eu não tô dizendo o Bolsonaro, mas a gente sabe por pesquisas que com alguma frequência garimpos estão ligados a situações de exploração sexual infantil. Pensem sobre. Tu tá só insinuando, né? Não tô insinuando nada, eu tô trazendo um dado. Tá bom, trazendo um dado totalmente à parte, nada relacionado. É isso aí. Perfeito. Qualquer coisa a gente diz que a gente é um programa de humor. Perfeito. Porque quando você acha que o clima não pode ficar mais pra baixo, também... a gente fala sobre abuso sexual infantil. Não, eu ia falar sobre andar de moto aquática e jet ski, eu não sei qual que é o termo certo, mas que o vídeo, tipo, rolou um vídeo dele dando um rolezinho de jet ski semana passada, não sei se tu viu. Não, graças a Deus, esse tipo de coisa... Graças a mim, na verdade, que não procuro sarna pra me coçar e procuro evitar qualquer coisa relacionada a esse homem. Não, mas rolou um videozinho dele dando um rolezinho de jet ski, assim, no melhor estilo Fernando Collor, e agora eu fiquei tenebroso, assim. Queria que certas pessoas fossem impedidas de acessar a água, tipo, no máximo 2 litros por dia.
que não pudesse nem tomar banho, que não pudesse, tipo, entrar no rio, não pudesse pescar, não pudesse fazer garimpo, nada, assim. Mas sabe uma das coisas que mais me irrita no Bolsonaro? O quê? Ele tem autoestima boa. Isso eu é não o consigo admitir. Tá Isso eu certo. não consigo admitir. Como é que pode? Ele acha, gente, ele acha que é Tá arrasando. bonito. Ele acha que o filho dele pegou o condomínio inteiro, metade do condomínio. Gente, por favor, digam então que o guri, sei lá, inventem uma outra história e digam, ah não, ele tava fazendo o projeto na NASA e não tava lá nesse dia. Porque aquele, tipo, é muito mais fácil aquele guri tipo, fazer um projeto na NASA do que pegar metade do condomínio. Impossível. E daí, tipo, tem um monte de gente bem razoável com autoestima que é um lixo. Mas o Bolsonaro tem autoestima boa. É que a gente tem bom senso, a gente se cobra, Não né? que eu acho que seja justo uma pessoa ter autoestima boa e outra pessoa não ter autoestima boa de acordo com os padrões impostos e tananã. Mas o Bolsonaro é um absurdo. Não o Bolsonaro é um que merecia um simancol. Eu acho que se a gente pudesse ter uma coisa que tipo, fosse botar o Bolsonaro nos eixos, não, mas no lugar dele, que é, tipo, bem longe, seria esse medicamento chamado simancol. Tipo, só isso já seria o suficiente pra ele sumir, pra ele ter uma vergonha, assim, que ele ia ficar igual um avestruz. Cara, eu tenho muita vontade de chegar no ouvidinho do Bolsonaro e dizer: Bolsonaro, todas as mulheres te acham asqueroso. Você é um lixo. Mas é isso, depois do nosso momento de repulsa pelo Bolsonaro, podemos seguir o nosso programa. O artigo continua falando aqui de esportes e lazer, né? É engraçado porque isso virou uma prática cotidiana. A gente tem um ímpeto de falar mal do Bolsonaro, isso é, todo brasileiro tá vivendo isso agora. É um sintoma da doença que a gente vive, Isso. né? Tu tem um ímpeto, um furor de falar mal do Bolsonaro, fala mal do Bolsonaro pra cacete por 3, 4 minutinhos e consegue, tipo, voltar pra fazer o que tu tava fazendo antes, de tão comum que Mas ficou, que virou isso. isso é tipo, sei lá, quando tá com um machucado, sabe, sei lá, tu machucou o pé, daí tu dá uma batida e pensa, cara, que dor, fica uns 3 minutos xingando aquela porcaria daquele pé que tu bateu no outro dia, agora bateu de novo. Que dor, mas tá, depois tem que seguir a vida também, né? Até eventualmente tu remover o móvel que tá te incomodando, né? Ou botar Ou o pé. Sei lá, né? Perspectivas. Situações extremas precisam de medidas extremas. Iatismo, que utiliza um barco com propulsão somente a vela, também é uma prática esportiva comum. Isso eu acho mais legal do que moto aquática. Se o Bolsonaro andasse de iate, ele seria... Eu respeitaria ele mais. Quer dizer, eu não respeito ele nada. Se o Bolsonaro andasse de iate, seria menos escroto. Seria menos enojante. Seria menos enojante isso. Agora, uma questão... Você tá falando a maior bobagem. Mas eu sei que, tipo, cada estado tem uma placa que tem uma letra na frente. No Rio Grande do Sul é I, no Paraná é A, em Santa Catarina é M... Nos outros lugares eu não sei, porque eu sou sulista e eu só sei desses 3 estados. E aí, eu não sei, talvez meu pai tenha mentido pra mim. Mas uma vez ele me disse que a cidade, tipo, de onde eu vim, Cachoeira, o emplacamento era IAT. E de fato, tem muitos carros lá que tem a placa IAT. Que dá pra ler iate. Mas a questão não é essa. Não dá pra todos os carros ter a placa IAT, porque isso então, teria 10 mil carros eu fiquei possíveis. me perguntando, tipo, se isso é com... Tipo, tá relacionado a cidades? Não tá não. Tanto que assim, eu sei que o mais comum no Rio Grande do Sul é I, mas não é regra. Tem uns que não são I. Tá, eu imagino que quando termina as combinações, daí eles devem fazer outras coisas e tal, mas... Talvez seja algo assim. Do tipo, sei lá, cada cidade ganhou uma combinação, quando acabar as tuas, tu pede mais, sabe? Talvez eles priorizem o I, e aí... Não, mas IAT não sei. Mas tem também o rolê de que tu pode trocar o carro de estado, de cidade, e continua com o mesmo número da placa, mas sem o mesmo verdade. lugar. Isso não é as placas antigas, né? Olha, e que... Não, as placas novas não valem mais também. Isso é que quem se preocupa com placa hoje em dia? Ninguém sai mais de carro, nem tem vida lá fora. Então as duas... Mentira, o pior é que tem. Viagem. O pior é que tem. E eu queria inclusive reclamar. Se você é um arrombadinho ou arrombadinha que tá saindo pra dar rolê e olhar live na casa dos outros, pode desligar esse programa. Se tiver ouvindo esse programa com outras pessoas que não são na sua casa, pelo amor de Deus. Não, ouça, na sua casa ouça. Pode tirar o fone de ouvido e tocar pra todo mundo. Pode até mandar pra outras pessoas aí, mas fica em casa. Se você puder, né? Se não puder, se o patrão estiver te obrigando a sair, vá. Mas lembre, quando a gente falar sobre Revolução do Proletariado,
do que o patrão fez. Esportes que envolvem neve e gelo, como patinação no gelo, esqui e snowboard, são ainda comumente praticados em altas atitudes. Legal, muito bem. Nunca pratiquei nada disso. Eu acho que eu nunca vi neve. Esporte na neve é esporte na água. É verdade. Patinação no gelo é um tipo de natação. É um tipo de natação que tem um equipamento muito específico e que acontece só em água congelada. Um tipo de natação. Snowboard é um surf em estado sólido. Caralho, é isso mesmo. Snowboard é surfar na água gelada. Na água. Guria! Tipo, snowboard está pra gente, surf. tô em choque. Não tinha pensado nisso. Nunca. E tem o sandboard também, que é tipo um snowboard, só que aí não tem água. Não é seco, entendeu? É um surf seco. Eu acho que o nome dá uma dica. É que daí não é outro estado da água. Meu Deus, o que é o surf em estado gasoso? Tipo, qual esporte se pratica com vapor de água? Aqueles negócios de asa delta, talvez? Não é só vapor de água, né? Porque a gente tem oxigênio. Não é. Vamos ter que inventar isso. A nossa cabecinha estruturalista não permite deixar isso vazio. Eu vou ficar na história por inventar um esporte. Até o próximo programa eu trago o esporte e as regras, gente. Não se preocupe. Tá, vamos cobrar. Mas assim, mano, vamos chegando na última parte do nosso programa. A gente precisa aconselhar alguém hoje aqui. Tá certo? É o famoso. E hoje a gente vai ler um conselho que a pessoa intitulou ele de Meu marido é muito caseiro. A gente já tá chegando bem perto do fim do programa, então eu vou ler ele tocado e tu responde essa pessoa, tá bom? Já começou errado, tem marido, né? Tu responde, eu vou ler ele tocado e tu responde essa pessoa e... Tá, vamos lá. Vamos lá. Já Olá. Tá errado, separa do marido, vai ser melhor a tua vida. Tá, tchau, boa noite. Vamos pro Djavan. Olá, tenho 21 anos, estou com meu atual marido há 5 anos e 3 meses. Eu não vou fazer esse cálculo. ela não fala a idade dele, eu acho. Mas, bom, começa por aí. Começa avaliando a idade dele e se ele era de maior quando vocês começaram a ficar, né? 5 anos e 3 meses, 2 desses anos morando juntos. Temos uma filhinha de 1 ano e 6 meses. Meu casamento sempre foi conturbado, cheio de brigas e separações. Desses erros dele, não consigo mais confiar em nada do que ele diz. Hoje em dia ele se tornou um homem caseiro, podendo assim dizer. Não encontro mais nada que me leve a pensar em traições e mentiras, mas apesar da boa mudança, com ela veio uma mudança ruim. Ele se tornou uma pessoa ignorante. Antes ele era ótimo. Sem paciência, passou a gritar e me insultar com palavras meio que pesadas, pois me magoam profundamente. Isso é sério o que eu vou dizer. O nome disso é violência doméstica. Bom, 180? Esse é o número, não é? De denúncia de violência doméstica? Vou até confirmar isso aqui pra gente antes de decidir. Desculpa, tem Alzheimer. Pra gente continuar na... Não, é. Central de Atendimento à Mulher, telefone 180. Tá. Eu tive que é serviço. Criança. Isso, senha pra criança. Se você for uma criança e estiver nos ouvindo, pare agora, mas saiba que se você estiver sofrendo algum tipo de agressão, pode ligar 100. 100. Perfeito. Até com nossa filha... Agora desliga. Nossa, olha isso, cara, que filho da puta. Desculpa o palavrão, mas até com nossa filha ele se estressa se caso a gente estiver brigado. Cara, a criança tem 1 ano e 6 meses, velho. O nome disso daí eu costumo chamar de o homem hétero, adulto e casado. Porque eu nunca vi um cara que fosse um homem hétero, adulto e casado que não fosse esse lixo. É por isso que eu sou contra. Eu acho que isso de homem tem que acabar. Sei que muitas das vezes pensam em me separar por ver que, em vez de ficarmos mais unidos, estamos nos afastando mais a cada dia. Então venho aqui pedir a vocês, mais experientes que eu, uma opinião para o que eu devo fazer. Assim, começa aqui, comprova mais uma vez a minha teoria de que traição não é a pior coisa que pode acontecer num relacionamento. Às vezes a fidelidade é a pior coisa que pode acontecer pra um relacionamento. Olha que curioso. Porque tava tudo bem enquanto, ele tava te traindo, era um cara legal ainda. Então, tudo bem, se ele é um cara legal, é porque tu acha ele legal. Se tu acha ele legal, é porque tu ficaria com ele. Então, ótimo, ok. Agora, o que adianta não ficar com ninguém? Não fica com ninguém, porque ninguém quer um traste desses. O cara é fiel, mas é um saco, é um lixo, incomoda e é violento ainda, agressivo.
A pessoa fica rezando pra que ele saia de casa pra trair, que é pra não precisar ficar perto dele. Começa, tipo, pagar a mulher pra seduzir ele, tá ligado? Tipo, contratar serviços de meretrizes e falar assim, não conta pra ele que tu é meretriz, encontra meu marido em tal lugar, tá ligado? Ela dá 2 opções daí, né? 1, dar uma chance, pois todo mundo é capaz de melhorar. Ou 2, se durante 5 anos só mudou os motivos das brigas e ficou pior ainda o clima familiar, é melhor cada um seguir o seu caminho. Assim, eu acho que todo mundo é capaz de mudar. Eu não gastaria meu tempo com isso. Todo mundo ser capaz de mudar não significa que que a gente deveria se preocupar com isso, se cansar com isso. Tipo, é um falso dilema. A resposta é bem simples. Exatamente. Todo mundo pode mudar, mas assim, guria, sei lá, tipo um papel toalha. Tu pode secar ele depois que ele tá molhado? Pode, mas a gente quer isso realmente, entendeu? Ai. É isso aí, o programa vai chegando no fim. A gente encerra aí com um pensamento. Manda pra nós, Manu. Hoje, mais uma vez, uma frase do Djavan, como... Vou dizer uma coisa surpreendente. Essa ideia veio da Mariana Flores. Hoje, além de uma frase do Djavan, é também um trava-língua. Então, orem por mim. Só eu sei as esquinas por onde passei. Só eu sei. Sabe lá o que não é ter e ter que... Com licença, eu tô... Começa do sabe lá aqui. Com licença, eu estou no meu momento de trava-língua. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Obrigada. Boa noite, gente!